Fala pessoal, tudo bem? Na última aula a gente falou um pouco sobre traffic, né? A gente fez o deploy do nosso traffic como Ingress Controller, a gente fez o deploy de alguns servicinhos de teste e fizemos deploy da dashboard do Traffic aqui pra gente monitorar algumas coisinhas do nosso cluster, etc. E nessa aula a gente vai lidar um pouquinho sobre um outro conceito, que é o de autoscale. A gente vai dividir essa aula em duas partes, uma a nível do cluster de Kubernetes, ou a nível de scale de pod, de deployment, e uma outra parte onde a gente vai falar de autoscale da AWS, que vai ser autoscale de infraestrutura mesmo. Bora lá? Bom, na primeira parte da aula a gente vai falar um pouquinho sobre o recurso do Kubernetes, que é o Horizontal Pod Autoscale, que basicamente a gente vai conseguir fazer alguns deploys a nível de deployment, ali a nível de pod, para a gente conseguir escalar o número de pods que a gente precisa no nosso cluster. A gente vai revisitar esses três arquivinhos, que é os arquivinhos dos serviços que a gente fez deploy na última aula. E nele aqui a gente definiu aqui uma limitação, né, de CPU e memória, e é com base nesse recurso aqui, nessas métricas aqui, que a gente vai definir como a gente vai escalar nossos pods. Para escalar nossos pods, a gente vai adicionar esse carinha aqui que eu já preparei de antemão. Não precisa copiar, tá aqui na descrição o link do GitHub com todos os exemplos da aula. A gente vai fazer deploy do recurso do Horizontal Pod Autoscale. Atenção aqui no API version, precisa ser V2 Beta 2. Esse cara aqui, existem algumas outras opções que não estão disponíveis ainda no EKS, por exemplo, de a gente criar alguns behaviors mais customizados para o nosso autoscale. Por enquanto não tem, porque esse recurso ainda está disponível na versão 1.17 do Kubernetes, até o momento tem a 1.16 disponível como versão do Kubernetes na AWS, mas eu vou explicar basicamente como que isso aqui vai funcionar. A gente precisa colocar aqui um nome para ele, eu vou colocar aqui o nome de serviço do Faker. Aqui eu quero dizer para ele que eu quero ter um máximo de réplicas 5 e o mínimo de réplicas 3. O bom é sempre andar em paralelo com esse número aqui de réplicas do deployment, o número mínimo, né? Aqui eu vou definir uma métrica que eu quero que ele monitore para mim. Eu quero que ele monitore a CPU dos meus pods. E sempre que essa CPU chegar a um número, uma média de número, aqui eu vou colocar 30, porque pra gente fazer um teste aqui para ver se está escalando, eu não quero chegar a um número muito alto, é só para exemplificar mesmo. E o target, né, que eu quero que ele monitore, um deployment com o nome de Ruiz, que é o nome de Faker, né? Que no caso é o nosso deployment desse serviço. Vamos aplicar esse cara? Aqui eu vou dar um kubectl apply -f kubernetes apps faker. Aqui a gente criou nosso recurso de horizontal pod autoscaler. Aqui eu vou kubectl get hpa. O HPA para horizontal pod autoscale. Aqui a gente já criou ele aqui com o nome de referência para olhar o nosso deployment faker, com o mínimo de pods, máximo de pods e as réplicas que ele tem atualmente. Vamos fazer isso para os nossos outros serviços? Bom, vou copiar essa parte aqui, esse YAML. Lembrando, não precisa copiar esse cara, tem aqui na descrição a tag da aula com todos esses arquivinhos. Aqui eu vou editar o pudim. Eu vou criar aqui para ele olhar o deployment do pudim. Vou criar com o mesmo nome. Desse cara eu vou fazer a mesma coisa para o Ruiz, que é o nosso serviço de consulta de DNS. Vamos fazer deploy desses carinhas agora. O deploy da pasta toda. Show! Criamos nosso serviço. Vamos dar uma consulta aqui. kubectl get hpa. A gente já tem nossos serviços aqui criados. Um detalhe que esse erro foi proposital. Por exemplo, vamos olhar aqui nosso faker. Vamos pegar aqui um kubectl describe hpa faker.
Aqui ele vai dar alguns errinhos aqui nos eventos, por exemplo, que ele não conseguiu consultar a API de métricas para conseguir extrair aqueles números que a gente solicitou aqui de CPU, certo? Isso aqui é proposital porque a gente vai precisar fazer a gente vai precisar olhar um outro cara, esse cara aqui, que está no repo do Kubernetes Sites. É um cara chamado Metric Server, ele não vem por padrão no EKS, a gente precisa fazer deploy dele. Aqui tem algumas docs de como fazer deploy dele na versão atual. Esse carinha aqui. Dentro da nossa pastinha Kubernetes, eu vou criar um carinha chamado Metric Server. E um metric server.yaml. E vou jogar esse carinha aqui, que na verdade ele é um arquivinho bem parecido, são os mesmos steps que a gente fez para o Traffic, só que agora para esse serviço ter algumas autorizações a nível de cluster para ler alguns outros arquivinhos, consultar algumas outras APIs do Kubernetes. Eu vou fazer deploy desse carinha aqui. Esse carinha aqui também está aqui na descrição, com todos os arquivos da aula. Eu não quis aplicar pelo link proposital para a gente conseguir versionar até mesmo esse arquivinho aqui do Metric Server. Aplicando esse cara aqui, ele cria alguns outros recursos no cluster. A gente vai ver aqui, ó, que por exemplo nas métricas, aqui o atual e o target, aqui está um ano aqui e o 30% que é onde a gente quer escalar. Porque o nosso HPA, o nosso Horizontal Pod Autoscaler, não consegue identificar essas métricas ainda. Então vamos deletar esses HPAs que a gente acabou de criar. HPA Ruiz, Faker e o Pudim. E vamos aplicar eles de novo, nossos arquivinhos. Então, feito isso, vamos pelo kubectl get HPA. Ainda está anon aqui. Consultando aqui, a gente já consegue ver que o Horizontal Pod Autoscaler já começou a conseguir extrair métricas dessas apps que a gente deployou, extrair as métricas de consumo. Vamos dar um describe nele aqui. Describe HPA Faker. Aqui a gente já consegue ver que ele conseguiu extrair as métricas corretas, ele conseguiu consultar a API do Metric Server e extrair essas referências aqui para o HPA conseguir saber se ele deve escalar ou não. Beleza. E como que eu sei que o Horizontal Pod Autoscale está funcionando? Aqui eu codei uma suite de teste bem simples usando o JMeter. Aqui numa instância C2 já comecei a fritar nosso API do cluster, onde eu moquei alguns testes aqui, fazendo algumas requests bem simples para lá, mandando aqui para o Traffic. A gente pode ver que a gente começou a receber mais requisições, etc. aqui no cluster. Aqui, vendo aqui, a gente pode consultar as HPAs de novo. A gente pode ver, por exemplo, aqui a gente está com o mínimo de pods, o máximo de pods, as réplicas atuais. A gente fica consultando aqui. A gente já pode ver a utilização dela aqui, ó. O Faker já está com 54%, ele precisa de 30% para escalar e já tem o mínimo e o máximo, e as réplicas já estão, por exemplo, no máximo. A gente já pode testar que no Horizontal Pod Autoscale está funcionando. Para ter mais detalhes a respeito das posses de Autoscale, a gente pode pegar e dar um kubectl, um describe HPA Faker. Naquela parte de eventos aqui das conditions, a gente pode ver que ele já dá algumas mensagens. Por exemplo, se for scale, foi vindo do Horizontal Pod Autoscale, adicionando um novo size, e a razão foi que a utilização de CPU, ele bateu a métrica que a gente selecionou,
e aqui ele escalou os pods pra gente. Essa stack aqui de load test ela é bem bacana, eu criei ela em cima para fazer uma POC, baseada em JMeter, nem todo mundo gosta, mas eu vou deixá-la também no readme da aula, para quem quiser dar uma olhada. Eu vou parar aqui os testes para a gente continuar a aula. Agora a gente vai parar de falar um pouquinho sobre Kubernetes e a gente vai voltar para o nosso Terraform. Aqui eu vou minimizar aqui a pasta Kubernetes e seguindo o padrão das outras aulas de Kubernetes, eu vou criar um arquivinho, a gente não vai criar um módulo dessa vez. Eu vou vir aqui no Modules Nodes e vou criar um carinha chamado AutoScale CPU.tf. Vindo aqui do nosso Node, a gente já tem o arquivinho aqui. Para seguir o padrão das outras aulas, eu vou começar aqui pelo arquivo Variables. A gente só vai definir uma. A gente vai fazer basicamente o que a gente fez lá da outra vez aqui com o nosso AutoScale Options. A gente vai definir apenas uma variável chamada AutoScale CPU. Vou definir um valor default para ela, chamado AutoScale. Melhor. Vou colocar aqui Scale Up Threshold. Muito difícil escrever essa palavra. Aqui eu vou querer 80%. Se as nossas instâncias chegarem a 80%, eu quero que escale. Eu vou copiar esse esquema aqui. Vou colocar aqui um period, que é o período que ele tem que permanecer em 80%. Para escalar, eu vou colocar aqui 60 segundos, só para a gente testar. Vou colocar aqui um Scale Up Evaluation. Que eu quero que se ele fizer duas checagens, a cada 1 minuto ele vai fazer duas checagens, se tiver 80% ele vai escalar. Vou colocar aqui o Scale Up Cooldown, que é, por exemplo, depois de um scale, depois que a gente trigar uma policy de scale, quanto tempo ele vai demorar para trigar outra. Ele dá uma pausa, ele fala, putz, tive um evento de autoscale, daí a gente congela ele por 300 segundos, 5 minutinhos, para que ele possa começar a fazer as checagens de novo. E o Scale Up ADD. Isso aqui eu quero que, por exemplo, sempre que ele passar por todo esse esquema, quando chegar a 80%, durante duas checagens de 1 minuto por 2 vezes, eu quero que ele adicione 2 instâncias para mim, certo? Para a gente ganhar tempo, eu vou copiar esse cara, vou colar aqui e vou trocar aqui por Scale Down em todos esses, porque agora a gente vai trabalhar a nível de Scale Down, né, da aplicação, por exemplo, para ela baixar os recursos computacionais se elas estiverem ociosas. Aqui eu vou colocar, por exemplo, se tiver 40% de CPU, pode baixar uma máquina. Mesmo esquema aqui, por 125 por 2 minutos. E tiver também o evaluation de duas checagens, aqui 300, e o que eu quero fazer é retirar uma instância. Vou tirar aqui o remove. Certo. Agora aqui no nosso módulo Nodes, aqui no Variables, a gente vai receber essa variável. Variable Auto Scale CPU. E aqui no nosso Modules, a gente faz a definição dos nossos módulos. Aqui no Nodes, eu quero passar ela vindo da variável de mesmo nome. Vou entregar esse cara, dar um validate antes. Vamos dar um apply agora. Bom, certinho, a gente não tem erro de sintaxe do que a gente trabalhou até o momento. Agora vamos começar a codar o nosso módulo. Aqui a gente vai abrir o nosso arquivinho novo, o AutoScale CPU. Basicamente a gente vai trabalhar só nele nessa aula. A gente vai criar aqui inicialmente 2 recursos, que depois vão virar 4.
O primeiro dele é um AWS Auto Scaling Policy. O nome dele vai ser CPU App. Esse recurso aqui ele é um pouquinho difícil de se escrever. O name aqui eu vou passar um format. Node Scale CPU Scale App. Vou passar aqui o var.cluster name. Aqui eu vou passar um argumento chamado adjustment type. Esse cara aqui vai ser mocado mesmo. O nome dele vai ser, o valor dele vai ser change in capacity. Aqui eu vou passar um argumento chamado cooldown, que esse cara aqui, lembra que a gente definiu ele lá no variables? Então eu vou pegar esse cara lá da variável que a gente criou, auto scale CPU, e procurar por ele, como a gente está fazendo pelo scale up, a chave dele vai ser scale up cooldown. A gente vê aqui no nosso variables, né? Scale up cooldown. Aqui a gente vai passar aqui uma outra variável chamada scaling adjustment, que basicamente é o valor que a gente quer adicionar, que a gente quer alterar na capacidade do cluster. Como a gente está fazendo o scale up, a gente vai pegar essa mesma estruturinha aqui, scale cooldown, passar aqui, auto scale CPU, e ao invés de a gente pegar o cooldown aqui, a gente vai pegar scale up add, que no caso vai ser o 2 lá, que a gente está basicamente falando para AWS no auto scale adicionar 2 carinhas que a gente definiu. Aqui a gente tem um carinha bem importante que é o auto scaling group name. Esse carinha aqui é um pouquinho difícil de achar. Só passar um auto scale group para ele conseguir anexar essa policy lá. Só que a gente não chegou a criar nenhum, né? E tá certo isso. Por quê? Aqui no nosso painel do EKS, quando a gente fez o deploy do nosso Node Group, aqui, ele criou um Autoscale Group pra gente, que é esse carinha aqui. A gente não terraformou ele, mas ele compõe um dos serviços que vai ali em torno do AWS EKS Node Group, certo? E como que a gente faz para acessar ele? A gente precisa pegar ele como referência. E a gente copia esse nome aqui e cola? Não. Esse aqui é um recurso um pouco difícil de acessar. Ele fica dentro lá ele vem como argumento do resource do Node Group. Basicamente a gente tem que AWS EKS Node Group, que ele está aqui nesse arquivinho. Node Group, o nome dele aqui é Cluster, certo? Então, vamos copiar essa parte aqui que é mais difícil. AWS EKS Node Group.cluster. Vou fechar aqui porque fica meio grande. Esse cara ele retorna como argumento primeiro uma lista chamada resources. Isso aqui está na documentação da Terraform. É bem difícil escrever isso aqui, então se eu errar tá certo. Eu quero o primeiro item dessa lista, basicamente. Ele retorna uma outra lista que chama Auto Scaling Groups, que eu também quero pegar o primeiro item da lista e usar o atributo name. Então aqui, tipo, o nosso resource EKS Node Group do cluster, ele retorna uma lista chamada resources, que dentro dessa lista, ele é uma lista de listas. A gente pega o primeiro item, que é o Autoscale Group, o primeiro item da lista, e a gente retorna o nome. Esse carinha é um pouco difícil de escrever, então vamos aplicar ele para ver se a gente fez tudo certo. Aqui deu um errinho, que aqui ele é um atributo de 10, um objeto de 10 atributos e não tem nenhum scale up add. Vamos dar uma olhada aqui no nosso variables, como se a gente colocou o nome certo. Aqui a gente errou esse nomezinho aqui, que é o skip, a gente colocou scale up add. Fiz o mais difícil e errei no mais básico. Aqui a gente conseguiu entregar esse carinha aqui, também tinha errado no copy paste aqui no remove.
Vamos conferir aqui no nosso AutoScale Group. Aqui a gente vai ter nossas Scale Policies e a policy que a gente acabou de criar já está anexada aqui, certo? Bom, o que falta agora? A gente pode ver aqui que tem esse Execute Policy When e não tem nenhum alarme selecionado. Por quê? Porque a gente precisa criar agora um alarme que a gente use para poder trigar essa policy que vai adicionar 2 unidades computacionais no nosso cluster, certo? Então bora lá. Bom, voltando aqui no nosso arquivinho do AutoScale CPU, a gente vai criar um outro resource, que é um alarme do CloudWatch. CloudWatch Metric Alarm, chamado também de CPU App, fica mais fácil. O que a gente vai criar aqui? Eu definir o mais simples, que é o Alarm Name. A gente vai copiar daqui mesmo. Definir com o mesmo nome aqui. Vamos colocar aqui CPU High. A gente vai pegar aqui o Comparison Operator, que é... faltou um sinal de igual aqui. Que esse cara aqui, a gente vai precisar... Ele é hard-coded também, porque como ele é uma policy de scale-up, raramente vai ser um pouco diferente disso aqui, que vai ser o greater than or equal to threshold. Espero ter escrito certo. O que é isso aqui? Eu quero que esse alarme dispare se o valor retornado pela consulta do alarme for maior ou igual ao threshold que eu vou definir, que vai ser aqueles 80% lá que a gente definiu que a gente vai usar para fazer o scale-up do cluster, certo? A métrica que eu quero pegar, ela vai ser chamar CPU Utilization. O namespace a gente precisa definir aqui, isso aqui é um carinha padrão, tipo, dá pra fechar mais isso aqui, mas a gente consegue chegar às nossas métricas por aqui, que é da AWS C2, que é do recurso computacional lá da AWS. A estatística que eu quero retornar da minha consulta, eu quero que seja a média, que seja average. Aqui a gente vai começar a pegar as outras variáveis que a gente definiu naquele scale CPU, que é esse carinha aqui. A gente vai pegar ela basicamente, que é o Evaluation Periods, que é o período de checagem que a gente quer fazer dentro do cluster. Vou pegar aqui um lookup dentro dessa variável. AutoScale CPU, buscando pela key scale up evaluation. Mesma coisa com o period. Vou copiar esse carinha aqui. Period. O threshold, que é o mais importante, que é a quantidade de CPU que a gente quer monitorar dentro do cluster para a gente fazer o scale up. Aqui a gente vai precisar definir um bloco chamado Dimensions, que esse cara aqui a gente precisa definir que a gente está fazendo essas consultas, etc. Mas quem que ele vai usar de referência? Qual que é o cara que ele vai olhar para ver se tipo, tá batendo esse threshold de 80% de CPU? A gente tem que passar aqui para ele um AutoScale Name. Scaling Group Name. Que a gente vai precisar pegar esse carinha aqui de novo, essa chave gigantona. E o Alarm Actions, que é quando esse alarme soar, quem que ele deve acionar? Soou lá, tipo,
fiz minha checagem e bateu em 80%. O que eu faço? Eu tenho que passar aqui a minha Auto-Scale Policy, CPU app, né? Passar o ID dela, o ARM, certo? Vamos entregar esse cara, ver se está certinho. Aqui deu um errinho, e a gente coloquei aqui o CPU app. Vou tentar entregar de novo. Aqui o Dimensions, ele precisa ser um sinal de igual aqui também. Bom é sempre ficar fazendo pequenas modificações e aplicando, que a gente pega esses errinhos logo no começo. Bom, a gente conseguiu entregar o nosso carinha. Aqui no nosso Scale Policy, aqui, vamos conferir. E aqui já tem esse daqui, ó, ele vai executar essa policy de autoscale quando o alarme que for definido quando a utilização de CPU for maior ou igual que 80 por 2 períodos consecutivos de 60 segundos. Se ficar tipo 2 minutos com a CPU muito alta, ele já vai adicionar nós no cluster. E depois ele vai aguardar 300 segundos para fazer uma outra tipo de checagem, e o que ele vai fazer com isso é adicionar 2 unidades computacionais, seriam 2 instâncias EC2. Seguindo o que a gente precisa fazer. Basicamente a gente tem aqui a nossa policy de scale up, tipo, quando a gente precisar de recurso computacional, a AWS vai subir pra gente, só que isso ainda não é uma coisa muito boa porque a gente não consegue descer, a gente não consegue fazer o scale down da nossa aplicação. Se tiver com recurso ocioso, a gente remover máquinas da mesma forma que o Kubernetes lá ele consegue remover os pods quando a CPU deles tipo, estabiliza. Pra gente não começar a subir um monte de máquina e começar a pagar por elas sem nenhum motivo. Então a gente precisa definir a mesma coisa que a gente fez aqui para nossa política de scale down. O que a gente vai fazer agora é literalmente copiar esse carinha aqui do Scale Policy Up e trocar aqui por Down. Scale Down. Engine Capacity. Trocar aqui a variável que a gente vai pegar para Scale Down Cooldown, que elas têm valores diferentes. Scale Down. E aqui em vez de Remove, que está lá como -1, certo? Vamos tentar aplicar esse carinha aqui. A gente conseguiu entregar esse carinha aqui também. Vamos dar uma olhada nos Scale Policies. A gente tem aqui nossa política de Scale Down, no mesmo esquema que a gente fez que a gente caiu quando a gente fez o Scale Up. Não tem nenhum alarme, só tem a política aqui. E o que ela vai fazer é remover uma unidade computacional, certo? Então vamos criar a política para ela. Da mesma forma que a gente fez com o Autoscale Policy, vamos copiar aqui nosso alarme do CloudWatch, trocando os ups por down, trocando aqui nosso high por low. Aqui a gente vai ter que trocar aqui também, né? Porque tipo, aqui ela vai falar se for maior ou igual ao threshold, a gente vai colocar less than equal to threshold, que vai ser menor ou igual ao threshold. Aqui a gente vai manter os mesmos esquemas, a gente vai trocar aqui por down, no evaluation periods, down, down, e aqui também passando a policy do down. Vamos aplicar esse carinha pra gente ver se a gente fez tudo certo. Um errinho, né, do nosso comparse operator, provavelmente eu escrevi ele errado. Aqui, less than or equal to threshold. Bom, conseguimos entregar esse cara também. Vamos checar aqui no painel nossas scale policies. Aqui o scale down tá a mesma coisa se a utilização de CPU for menor ou igual a 40% por 2 períodos consecutivos de 2 minutos. A gente vai remover uma unidade computacional e esperar 300 segundos para a próxima. Na de hoje a gente viu como trabalhar com autoscale no EKS a nível de recurso computacional, de EC2 e de pod autoscaler. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu ainda não sei o que eu vou preparar para a próxima aula, talvez eu prepare alguma coisa sobre observabilidade dentro do cluster, mas eu acho que vai ficar a nível de Kubernetes e não de EKS. Eu ainda estou pensando no que a gente vai fazer. E é isso aí, muito obrigado, deixe seu like, se inscreve no canal, os links da aula estão aqui embaixo.
e dá uma estrelinha lá também pra gente. E é isso aí, muito obrigado.